Já parou para pensar como é que uma empresa aqui no Brasil e outra lá no Japão conseguem, sabe, falar a mesma língua na hora de mostrar seus resultados financeiros? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada do Brasil para se juntar a esse idioma global. E olha, foi um processo cheio de desafios, mas também com lições muito importantes sobre como o mundo dos negócios se conecta. Ok, então vamos lá. Qual vai ser o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai entender o panorama geral, o porquê de tudo isso. Depois, vamos focar especificamente na jornada do Brasil. Aí sim, a gente mergulha na regra, na tal da NBC-TG 43, para entender o objetivo dela. E, por fim, dá uma olhada nas exceções, aquelas coisinhas que fazem o caso brasileiro ser único. Bora começar? Então, para começar, por que todo esse esforço, né? Qual é a razão para essa movimentação toda de fazer os países usarem as mesmas regras contábeis? Qual era o problema que um padrão global estava tentando resolver? Pois é, a pergunta é boa. Imagina só o cenário. Cada país com suas próprias regras contábeis. Como é que um investidor conseguiria comparar de forma justa uma empresa daqui com uma de lá? Seria uma confusão danada, um verdadeiro caos de informações. Isso acaba criando barreiras e, claro, muita incerteza no mercado. E olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tinha regras locais, cada uma de um jeito, o que podia gerar uma baita confusão. Do outro, a gente passa a ter um padrão internacional, que aumenta a transparência, aumenta a confiança. E qual é o resultado disso tudo? Simples. O dinheiro, o investimento começa a circular pelo mundo com muito mais facilidade e, claro, com mais segurança. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso aconteceu na prática. Como é que o Brasil entrou nessa? Já adianto, foi uma jornada e tanto. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. E essa linha do tempo mostra direitinho o tamanho do esforço. Foram vários anos. Tudo começou para valer lá em 2007 com uma lei e foi avançando em etapas. Primeiro em 2008, depois em 2009, até que em 2010, pronto, nasceu a norma que é o centro da nossa conversa hoje, a NBC-TG 43. Ok, chegamos nela na peça-chave de 2010, a tal da NBC-TG 43. Mas o que é exatamente essa norma? Poxa, com tantas regras já sendo implementadas, por que precisava criar mais uma? Aí é que está o pulo do gato. A NBC-TG 43 é basicamente o manual de instruções. Pense assim, ela não é o livro de regras do jogo em si, mas sim o guia que ensina como trocar de um jogo antigo para um novo. É ela que orienta todo o processo de transição para o novo sistema global. E é aqui que mora o grande desafio. Não dá para simplesmente virar a chave e começar a usar as regras novas no dia seguinte. Muitas vezes, a empresa precisa literalmente voltar no tempo e ajustar os registros antigos. Para quê? Para que os números sejam comparáveis. É exatamente por isso que um guia específico para essa primeira adoção é tão, mas tão importante. Tá, mas qual era o grande objetivo por trás disso tudo? Onde se queria chegar com essa harmonização toda? O objetivo, na verdade, era bem simples: acabar com aquela dor de cabeça de ter que manter dois livros contábeis diferentes. Imagina o custo e a confusão. Um para as regras daqui, outro para o padrão internacional. A meta era unificar tudo, ter um único conjunto de informações, tudo bonitinho, tudo consistente. E como é que isso funciona na prática? Bom, o processo é bem lógico. Primeiro, se ajustam as contas do grupo de empresas como um todo, o que a gente chama de balanço consolidado, certo? Depois, esses mesmos ajustes são aplicados nas contas da empresa-mãe, a individual. A ideia é que, no final, tudo se encaixe perfeitamente, sem nenhuma diferença. Só que a convergência não foi 100% perfeita. Mesmo com todo esse esforço de alinhamento, ficaram algumas coisinhas, algumas áreas importantes onde as regras brasileiras ainda são diferentes. Isso acontece principalmente por causa de exigências da nossa própria legislação. E aqui tem um ponto super importante de entender. Enquanto as demonstrações consolidadas, ou seja, as do grupo todo, e são totalmente alinhadas com o padrão internacional, as demonstrações individuais de cada empresa separadamente ainda carregam essas exceções, essas diferenças. A primeira grande exceção tem a ver com o jeito que uma empresa-mãe registra o valor das suas subsidiárias. Lá fora, a norma internacional dá algumas opções. Pode ser pelo custo, pelo valor de mercado, mas aqui no Brasil, a nossa lei exige um método específico para os relatórios individuais, que é o chamado método da equivalência patrimonial. A segunda exceção foi tipo um período de carência, sabe?
A norma internacional acabou com uma categoria contábil chamada ativo diferido. Só que para suavizar essa transição, a regra brasileira deu um tempinho, permitiu que as empresas mantivessem esses valores lá nos balanços até que eles fossem zerados aos poucos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando um país adota uma linguagem financeira global, como o Brasil fez, ele se torna muito mais transparente para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa manter certas traduções locais por causa das suas próprias leis. Essa tensão entre o padrão que vale para todo mundo e a necessidade local é um desafio constante. No fim das contas, essa busca por uma língua única sempre vai exigir um equilíbrio muito delicado. Fica a pergunta: o esforço todo vale a pena?